Boa noite de salvação em Cristo Jesus, né? Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor e quero agradecer ao Senhor, né? Porque eu tive uma semana bem agitada. Eu tive médico, dentista com meu filho na parte da manhã. Tivemos que acordar cedo, né? Para ele poder se alimentar, né? Porque ia arrancar um dente ciso. E depois teria que comer uma comida pastosa, mais leve, né? E fui ao congresso, né, no seminário da pessoa idosa, né, a qual eu faço o curso de cuidador de idoso, que é um curso maravilhoso, né, administrado pelo SENAC, que é quase um curso de enfermagem, né? Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam que um cuidador é caro, né? Mas nós estamos nos capacitando, né? E é muita coisa que nós temos que estudar, porque é uma grande responsabilidade você cuidar de um idoso, né? Há várias faixas etárias, né? Há várias condições de um idoso. A um idoso, eu passei uma experiência, né, com a minha irmã, que ela perdeu seu esposo e ela ficou meia desorientada, né? E eu fui fazer companhia para ela, né? Ela me pagou por isso também, né? Porque eu tinha uma lojinha de açaí e eu tive que abrir mão das minhas coisas para poder, né, estar atendendo ali e também porque eu tinha muita gratidão, né, e tenho até hoje pela minha irmã, porque que ela é filha do primeiro casamento do meu pai, e eu sou fruto do segundo casamento do meu pai, e assim, quando a minha mãe, né, casou, né, a minha mãe, assim, abraçou, né, e depois que a minha mãe começou a ter filhos, ela foi uma grande ajudadora para a minha mãe, né? E tem coisas que o dinheiro não paga, não é verdade? É uma gratidão. Então, eu sou grata ao Senhor pela vida da minha irmã, o período que eu fiquei lá com ela, né? Ela me pagou, né? Porque ela tinha condições, graças a Deus, né? O seu esposo deixou ela com uma pensão, né? E assim ela me pagava, né, pelos meus serviços, porque eu precisava trabalhar também, né, e abrir mão do meu negócio, né, para me dedicar a ela, né. E aqui eu estou lendo uma palavra, eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos, que estão em 2 Crônicas 15, que fala assim, que tem a ver um pouquinho com cuidados, né? Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor, né? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está conosco, enquanto vós estáis com ele. E se os buscares e o achareis, porém, se o deixare, ele vos deixará. Israel está por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se converteu ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava. E naquele tempo não havia paz para os que não saía, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Reage porque gente como gente e cidade contra cidade despedaçavam, porque Deus o conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos
que não desfalecei vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Ouvimos, pois, Asa, esta palavra e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou a abominação de toda a terra de Judá e Benjamim, como também na cidade que tomam as montanhas de Efraim, e renova o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou todo Judá e Benjamim, com eles e estrangeiros de Efraim e de... Essa Bíblia aqui, ela já tem tempo assim que eu não manuseio, porque eu tenho a outra, mas eu fui trocar a capa dela, que já estava bem velhinha, né? Uma Bíblia de estudo maravilhosa para a mulher, né? Então, mas essa daqui também, ela contém tudo aquilo que tem na outra Bíblia também, né? Então o rei de Israel disse a Judá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem e não segue mal. Este é Micaías, filho de Inalá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel e um eunuco e disse-lhe: trazei aqui depressa Micaías, filho de Inlá. Né? Aqui, né, o que eu quero dizer aqui para o Senhor, né, que quando nós nos prostramos, quando nós reconhecemos, né, que a nossa dependência está no Senhor e procuramos entender a sua palavra, né, ele nos ajuda. E ele diz, como ele falou a Josué, né, esforça, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E essa palavra, esse versículo aqui, ele reflete a minha vida. Porque, né, eu ganhei um terreno, mas esse terreno, quando eu comecei a limpar, né, pela primeira vez, eu vi que era assim, mais ou menos um pântano. E eu me entristeci um pouco, né? Mas eu lembrei que Deus usa os improváveis, né? Que aquele lugar talvez fosse um lugar improvável, mas Deus quer fazer coisas grandes nesses lugares, né? E eu creio, né? Eu estou me capacitando, né, para que eu volte à CLT, porque eu sou aposentada, mas eu creio que Deus é comigo nesta peleja, nesta batalha, porque eu consagrei aquele terreno ao Senhor, consagrei o meu projeto ao Senhor e convidei o Senhor para ser o meu sócio majoritário. E quando o Senhor está no negócio, quando nós trazemos o Senhor Jesus para o nosso meio, para o casamento, para o namoro, para o relacionamento, para os projetos, né, para os nossos sonhos, pode ter certeza que tem vitória. Há um tempo determinado para todas as coisas, entre os céus e a terra, né? E o tempo pertence ao Senhor, né? Não importa o que está acontecendo à nossa volta, basta tão somente que nós creiamos no Senhor Jesus, assim como ele falou para o profeta, para o centurião, né? O filho Jairo, né? A sua filha estava morta,
né? E quando Jesus estava indo, quando Jairo convidou Jesus para visitar a sua casa, para sarar a sua filha, né? Que estava com uma enfermidade, mas que acabou vindo a óbito, né? E no meio apareceu a mulher do fluxo de sangue para atrapalhar, para desestimular, mas Jairo foi paciente, né? Ele foi perseverante. E quando ele recebeu a notícia que disse: não atrapalhe o mestre, não incomode o mestre, pois a tua filha já é morta. E o Senhor olha para Jairo e diz: basta que tu tão somente creia. E Jairo creio na palavra do Senhor. E Talita come, né? Ela se levantou, se alimentou e começou a brincar, né? Porque esse nosso Deus, ele é tremendo, ele é grande, ele é fiel, ele é o dono do ouro e o dono da prata. Ele faz tudo acontecer no momento e na hora certa. E eu creio na palavra do Senhor Jesus e compartilho com os meus irmãos. Tenha fé. Não tenha uma fé mais ou menos, não tenha um pouquinho, né? Mas que você permaneça na fé, porque é a fé que remove montanhas, é a fé que age o coração de Deus. E não deixe de orar. A oração é a chave que abre porta. A oração é a chave que abre as oportunidades, que abre porta onde não tem parede. É Deus que nos concede a sua bênção. É no momento certo, é na hora certa. Nós estamos fazendo uma campanha da unção do azeite, né? Que nós temos que beber esse azeite para que nós sejamos curados espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Então eu creio, eu bebo esse azeite com prazer, com graça e ainda trago para compartilhar com o meu filho também, porque meu filho é filho da promessa. E eu creio que a promessa andou todo tortinho, se enlamaçou no lamaçal do pecado. Quer dizer, Deus abriu o portal para a legalidade, para o pecado entrar, mas há um Deus soberano que limpa, que trata, que tira os carrapichos e enxerta na videira verdadeira. E eu creio que no tempo oportuno, na hora certa, porque o Senhor não chega atrasado e não se adianta, ele chega no tempo certo, no momento certo. Quando falaram que Lázaro, seu amigo, estava doente, Jesus sabia que Lázaro estava morto, mas era necessário. Deus andou, né? Assim, a Bíblia relata assim, uma distância de 3 estados para chegar onde estava Lázaro. E as suas irmãs choravam copiosamente, dizendo: mestre, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E o Senhor apenas perguntou aonde o colocaram, e eles mostraram o sepulcro. E o Senhor diz: remova a tampa, a porta, né? Quando removeu, né, o Senhor deu ordem, o Senhor clamou de altos céus: Lázaro, sai para fora. E o Senhor disse: tirais a atadura. E Lázaro viveu por longos anos, porque
Deus é fiel. Se ele operou, ele continua operando. Sabe o que mudou, meus irmãos? É a nossa fé que mudou, é a nossa conduta, sabe por quê? A modernidade do mundo, a globalização, este aparelho, este veículo, né, que eu estou usando para ministrar a palavra do Senhor, ele é uma bênção, mas também ele é uma maldição na vida daqueles que não sabem usar, né? Que nós possamos pedir ao Senhor que nos conceda a sabedoria, o entendimento e o discernimento para que nós possamos usar essa ferramenta, porque é necessária, né? Para todos é necessária, porque tudo é pela internet, né? Antigamente nós íamos numa departição pública, nós íamos num banco e nós resolvíamos a nossa questão, né? Mas nós gastávamos muitos papéis, tinha muitos arquivos, né? E hoje eles estão minimizando essas coisas. Então, nós precisamos, né, deste aparelho, mas este aparelho veio para ser bênção e maldição, né? E a palavra do Senhor Deus escolhe a bênção, escolhe a vida, aleluia, e use com sabedoria, né? Com entendimento, para que tu venhas crescer, venha se enraizar, venha se fortalecer na palavra do Senhor, porque ele é fiel o tempo todo e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus, né? Essa palavra estava ardendo no meu coração e eu estava sem tempo de estudar e hoje, né, eu cheguei, né, fui uma entrevista, fui resolver o problema da documentação do terreno, graças a Deus resolvi para a honra e glória do Senhor Jesus, e agora eu estava muito cansada, porque eu saí a semana toda e era necessário estar de calçados fechados, uniformizada, né? E eu estava... os meus pés doem, né? Porque eu preciso passar por uma podóloga, mas ainda não tive tempo e nem tive condições financeiras, né? Mas aí eu vou perseverando na fé, vou cortando, porque estou com problema de catarata na vista, estou enxergando pouco, né? Necessito de ajuda, mas o Senhor é o meu ajudador, né? E eu creio que no tempo certo, no tempo oportuno, a bênção chegará e tudo se resolverá para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Deus fala: faça a minha parte, né? Obedeça, faça a minha obra, né? Enquanto nós trabalhamos para Deus, enquanto nós fazemos o seu mandar, né? Ele está dando ordem aos seus anjos a nosso respeito, né? Para nos abençoar, para que nós venhamos receber aquilo que precisamos realmente, né? Porque muitos pedem para o deleite e nós pedimos o essencial. E Deus sabe, conhece o nosso coração, o nosso interior, porque Ele é onisciente e onipresente e que nós temos que vigiar, porque o coração do homem é enganoso. E por isso estamos que estar na torre da vigilância. Irmãos, essa palavra que Deus me deu, que eu precisava compartilhar, né? Porque eu sinto prazer em fazer isso, fazer o ID de Jesus, né? De uma maneira simples e singular, né? Tudo aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado com os amados irmãos, né? Para que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, os teus celeiros, que Deus seja contigo por onde você andar. Amém? Glória a Deus.